Se o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele se acha com o direito, com o poder de dar uma liminar, autorizando alguém a não comparecer à CPMI e, por conseguinte, desmoralizando essa CPMI, tirando o poder dessa CPMI, esvaziando, obstruindo essa CPI, obviamente que nós estamos, na verdade, brincando de fazer CPMI. Eu entendo que já passa do momento de que nós possamos, e eu falo nós como Congresso Nacional, nós possamos fazer uma ação direta de preceito fundamental, a DPF, que é justamente um questionamento ao Supremo Tribunal Federal da possibilidade de um ministro autorizar ou desautorizar uma convocação feita pela CPMI. Qualquer ministro supremo daria um HC, pessoa sequer está presente aqui na CPMI, porque não tem absolutamente nada a ver com o tema da CPMI. Senador, eu vou lhe passar a palavra. Só um minuto, senadora. É só uma pergunta, na verdade, que eu quero que ele diga aonde, em qual canal, em qual rede social, que eu já antecipei algum indiciamento. Na e de entrevista, quem é indiciamento. a senhora falou que vai indiciar o presidente Bolsonaro. Eu falei que vou indiciar o presidente Bolsonaro. Onde você falou? Onde eu falei isso? Eu vou buscar aqui diversas então, eu gostaria que você lesse. A senhora fala que ele tem, é o mentor final do 8 de janeiro. Não, eu queria que você lesse essa frase. A relatora poderia renunciar. Eu acho que seria... Mas Vossa Excelência não está falando em renúncia. Me desculpe. Vossa Excelência não está falando em renúncia. Vossa Excelência está falando que eu tenho a obrigação de destituir a partir do ponto de vista de Vossa Excelência. Isso não é justo. Presidente, o senhor não está sendo justo comigo. O senhor sabe que eu não tenho esse poder e está tentando jogar a opinião pública para cima de mim. Isso não é razoável, senador. Não é razoável. Estou em cima de Vossa Excelência. Com a palavra, a deputada Jandira Fegado. Pois não, vou dar a palavra a Vossa Excelência. Eu preciso falar, até em respeito pelo que eu tenho ao exaucir, mas o que os colegas da oposição estão colocando aqui, estão tentando colar, não vai colar, porque não existe isso. Veja, olha o malabarismo, e eu pego a palavra do presidente Maia, o malabarismo que eles estão criando aqui. Na fala, no depoimento que eu tive aqui com o G. Dias, colegas, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado do Novo, né, que esteve aqui, que não é membro, mas vem aqui de vez em quando, fez a mesma linha, me acusando, inclusive, de que eu estaria acusando o G. Dias de forma preliminar. Depois vem essa coisa de que eu teria combinado perguntas. Vejam, o que eles estão tentando colocar aqui não se sustenta, e vão ler o que eles dizem que tem no documento e a minha pergunta. Eu quero dizer para vocês, colegas, que quando eu vou fazer um depoimento, eu leio todos os documentos que a minha assessoria me traz. Eu leio todos os inquéritos. Eu leio as manifestações do Ministério Público Federal. Eu não venho para cá participar de um depoimento de forma vazia. Eu sou altamente diligente em tudo que eu faço, não é de hoje, não é de sempre. Perguntou sobre fraude. O deputado Cabo Gilberto Silva perguntou sobre fraude. Aí eu fiz essa pergunta. A outra pergunta que eles dizem que foi, olha só. General, o plano escudo do Planalto, que estava ativado desde o dia 2, não era suficiente... não era insuficiente para conter os protestos. Não era necessário que houvesse mais tropas de prontidão, porque o contingente não se deu e não era suficiente. Essa é a pergunta que estaria no documento deles. A pergunta que eu fiz aqui, depois de apresentar o plano escudo, que está num documento sigiloso do Senado Federal. Eles dizem, inclusive em uma das falas, eu teria pego esse plano de escudo do G. Dias. Eles não leem os documentos que chegam à CPI. Esse é o problema. Aí o que acontece? Não, eu vou falar, porque vocês passaram meia hora falando. Eu tenho que explicar, presidente. Eu acho que... Aí vem a minha pergunta. Mesmo que houvesse todo o efetivo ordinário por parte do Palácio do Planalto, na linha azul e na linha verde, ela teria de fato efetividade se as anteriores falhassem, se essas anteriores de fato não tivessem o efetivo da Polícia Militar. Aí eles estão dizendo que é igual a pergunta, ou seja, eu falo de plano escudo e tem uma pergunta num documento deles de plano escudo. Por favor, gente. A outra pergunta é na mesma linha. Não tem o menor fundamento. Presidente, não vamos ficar aqui ouvindo a relatora. 3 minutos, ficar fazendo eles falaram discurso. meia hora e não deixam
deixa eu Presidente falar. Arthur. Eu tenho 1 minuto e 30 para Falou dizer. 3 minutos. Ela tem 1 minuto e 30 para concluir. Tem Tempo mesa aqui. na CPMI, gente. Temos lá. Ó, a pergunta do documento dele, senador Rogério. O senhor conversou com Saulo Cunha, com a coronel Cíntia, da PMDF, e com o general Penteado na manhã do dia 8 de janeiro, que cada um deles falou ao senhor. Essa é a pergunta do documento. Aí eu pergunto aqui, em cima de relatório do depoimento da Cíntia na Polícia Militar do DF, em cima da fala do Penteado, que está no inquérito, inclusive da sindicância também, que chegou ao conhecimento a esta comissão da sindicância do GSI, em cima, na verdade, do relatório da ABIN, todos esses documentos apontam da fala do Penteado e da Cíntia. Inclusive, na fala do G. Dias, na Câmara do DF, ele diz que o Penteado havia dito a ele que não precisava ele vir para cá, porque estava tudo sob controle. Disse ou não disse isso? Óbvio que falou. A minha pergunta é, me explique como se deu essa sua conversa, tanto com o Penteado quanto com a Cíntia. Óbvio que eu teria que perguntar isso, gente. Ora, se eu não pergunto, eu não estou fazendo as perguntas necessárias. Se eu pergunto, eles criam uma engenharia tamanho do mundo para dizer que foi pergunta combinada. Pelo amor de Deus. Presidente, tem gente inscrita. Venhamos e convenhamos. Vamos ter um... Mano, o tempo da relatora. Acabou. Eles não deixam falar. Vamos ter um mínimo de senso de responsabilidade com a colocação que Vossas Excelências falou e não explicou nada. A próxima inscrita é a deputada Jandira Fegali. Presidente, eu estou impressionada como, diante de um ataque à CPMI, ao Parlamento Brasileiro... É difícil aqui, viu? A quinta série voltou, presidente. Eu estou impressionada diante de um ataque ao Parlamento Brasileiro e o papel dessa CPMI. Ao invés dessa CPMI se unir para fazer a defesa do seu papel constitucional, para poder proteger um ministro indicado por Bolsonaro, que tem os mesmos argumentos deles dentro do Supremo Tribunal Federal, eles tentam virar o alvo para a própria CPMI, atacando a relatora. Isso é de uma indignidade, de uma falta de noção do que é que nós estamos vivendo aqui. Sinceramente, eu me solidarizo com Vossa Excelência nesse momento, porque eu esperava que, nesse momento, todos aqui, diante da sua informação e da sua conduta, dissessem: estamos juntos para defender a CPMI, independentemente das opiniões políticas aqui dentro. Agora, nesse momento, ao invés de nós nos somarmos com a sua opinião, e eu me somo, temos que ir à ministra Rosa Weber, nós temos que trabalhar isso junto ao Supremo, fazer a DPF, fazer a defesa constitucional desse instrumento do Congresso Nacional, para poder proteger uma opinião política. Estão dizendo aqui que a CPI é política. Isto é uma posição política que está aparecendo aqui. Proteger um ministro bolsonarista dentro do Supremo Tribunal Federal, deixando atacar a CPMI e virando o alvo e o debate contra a relatora da CPMI. Isso é uma manobra indigna, sinceramente. Eu estou pasma de ver senadores da República fazendo isso, nesse momento. Então, eu teria, inclusive, muitas coisas a responder aqui. Eu até pedi a Vossa Excelência que me desse o direito de defesa diante dos ataques que eu sofri aqui na semana passada, na minha ausência. O que mais me chamou a atenção no ataque foi justificar o golpe de 64, que foi uma coisa que todo mundo ficou pasmo, e, inclusive, colocaram na rede social o discurso, ainda dizendo que renunciaria se eu provasse o encontro de 3 deputados da CPMI com o filho do G. Dias. Está aqui. Quer falar de e-mail e de diálogo? Está aqui, ó. O diálogo está aqui. Mas eu fiz questão de não entrar nesse debate em respeito à sua posição e, nesse momento, a gente unificar uma posição do Parlamento contra a invasão de competências do Supremo Tribunal Federal. Eu só tenho a lamentar e dizer que o desespero certamente não é nosso, presidente. O desespero é quem não consegue ter argumento diante de condenações de todas as denúncias que estão aparecendo, as comprovações que estão aparecendo, junto a esse núcleo, que é uma organização criminosa do Palácio do governo Bolsonaro, e por isso o Osmar Crivellati está aqui, está nesse depoimento, porque ele estava colado, ainda é assessor de Bolsonaro depois da perda da presidência da República, né? Então, assim, eu estou pasma. Eu quero apenas dizer a Vossa Excelência que eu me somo
as suas iniciativas, estarei presente se assim for convocado. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada. Com a palavra, o deputado Rogério Corrêa. Presidente, o que nós estamos assistindo é uma tentativa, essa sim, desesperada, de evitar o relatório. Mas essa iniciativa deles, desesperada, de obstrução da CPMI, está também no mesmo bojo dos dois ministros terrivelmente bolsonaristas que querem impedir que testemunhas venham até a CPMI. É claro que isso me parece óbvio, porque o relatório vai significar qual a opinião do Congresso Nacional sobre o processo que ocorreu no Brasil no dia 8 de janeiro. E o relatório, não sei ainda das pretensões da relatora, mas me parece óbvio, ele dirá, com certeza, que houve um processo de golpe no Brasil, que é isso que nós estamos vendo aqui. E que por trás desse processo de golpe havia o interesse de chamar as Forças Armadas para que ela fizesse uma intervenção em conjunto com atitudes de bolsonaristas radicais que levasse à quebra do sistema democrático brasileiro. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Por isso, a relatora está sendo atacada, porque querem atacar o relatório. Para eles, se conseguirem não ter relatório, melhor. E por isso eles vão trabalhar, seja gritando, interferindo nas intervenções que a gente faz, desviando o assunto. Então, agora, dois ministros terrivelmente bolsonaristas dizem que não é preciso vir aqui a Marília Alencar, que é aquela que estava lá desde o segundo turno com uma linha, com Anderson Torres, com uma lista para evitar a votação do presidente Lula do povo nordestino. E depois ela foi colocada pelo Anderson Torres, que agora veio o celular dele à tona pela Polícia Federal, onde ele falava explicitamente em golpe. E ele coloca esta Marília, que veio para ser secretária da relação de inteligência e que ela, evidentemente, nós sabemos, no dia do golpe, facilitou todo esse processo. Essa é a Marília, que estava junto com Anderson Torres com a minuta do golpe. O Crivellati, junto com o Mauro Cid, que terá que vir aqui de novo, e está abrindo o bico, e por isso o desespero, e o Crivellati fazia diálogos relativos ao passo a passo do golpe que estava no telefone do Mauro Cid. Ora, os ministros terrivelmente bolsonaristas não querem que eles venham aqui. E os bolsonaristas que estão aqui querem fazer obstrução e não permitir que exista o relatório. Para isso, atacam o presidente, atacam a relatora e procuram criar uma cortina de fumaça, uma atitude que não é legal, não é constitucional da pessoa não vir aqui, porque isso acaba com o estudo da CPMI. Esse é o debate que nós estamos fazendo. Para que existência de CPMI se nós não temos o poder de fazer convocações para que as pessoas venham aqui, que não formem contra si provas de crime? Isso é óbvio constitucionalmente. Agora, que não venham, que desmoralizem uma comissão parlamentar de inquérito e que deputados e senadores desviem do assunto. Presidente, para concluir, um pedido a Vossa Excelência. Nós precisamos, sim, a CPMI tem que ir até a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, para que ela unifique uma posição em relação a isso. O Supremo Tribunal Federal não pode ficar, ele, assistindo que estes ministros, dois ministros, terrivelmente bolsonaristas, querem fazer, obstruindo o Congresso Nacional. Então, a sugestão que faz Vossa Excelência, e concordo com Vossa Excelência, é ir até a ministra Rosa Weber, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal.